Estou seguindo a Jesus Cristo, nesse caminho eu não desisto. Estou seguindo a Jesus Cristo, atrás não volto, não volto não. Atrás o mundo, Jesus à frente, Jesus é o guia onipotente. Atrás o mundo, Jesus à frente, atrás não volto, não volto não. Estou Vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas, meus amigos, na presença de Deus. Quem assistiu essa semana que tivemos em Goiânia e Brasília, viu a mão de Deus fazer prodígios inimagináveis, coisas espetaculares. Mas eu tenho boa notícia, o nosso Deus é o mesmo. Ele está pronto hoje a repetir a maravilha que for. Às vezes a pessoa fica meio desanimada. Na fé, como é que pode? Sabe o que é? O inimigo faz uma obra tão grande na vida da pessoa que ela não entende que é ele que está fazendo e acha que ela vai cuidar dela própria. Chegou o tempo dela cuidar de si. Há muitos anos eu estava num país estrangeiro e fiquei assim horrorizado com uma coisa que um pastor me disse. Ele estava com 32 anos. Missionário, eu vou trabalhar para Jesus até os 40 anos, mas vou dar tudo que eu tenho, porque 40 anos eu tenho que parar, que eu tenho que cuidar da minha vida, senão o que vai ser de mim? Misericórdia. Eu estou querendo começar hoje, pessoal. Eu não fiz nada, apesar de estar com mais idade que 40 anos no ministério. Eu acho que eu não fiz nada ainda. Eu tenho que aproveitar o que Deus está dando. Mas é uma palavra amiga, ajuda muito nesse momento. A pessoa desperta e depois ela vai ver que a herança que ela vai ter eternamente por ter feito bem é além da capacidade do homem de imaginar. É algo grande que Deus vai dar para você. Nós devemos, cada momento mais, a cada hora, nos envolver com Deus, sermos completamente apaixonados pelo Senhor Jesus. Porque Ele é bom, Ele só faz o bem. Ele, quando faz o bem, não esquece da gente. Ele diz, não atarás a boca do boi que debulha. Ô meu irmão, se nós estamos ajudando uma pessoa a ser curada, uma pessoa a prosperar, uma pessoa a resolver os seus problemas da vida, recuperar vidas, o que Deus não fará por nós? Porque Ele não ata a boca do boi que debulha. Nós somos o boi que está trabalhando para Ele. Precisamos, vamos falar com Deus e Ele há de nos abençoar. Vamos ver uma pessoa que foi muito abençoada numa das minhas reuniões, por favor. 6 anos atrás eu virei meu pé, saí do meu emprego porque eu não conseguia mais trabalhar. Como é que você andava? Aí de manhã, quando eu saio da cama, eu saio assim, ó. Depois esquenta, melhora um pouco. Melhora, daí melhora um pouco. Mas mesmo assim ainda puxava. Uhum. Agora, quando eu tava vindo ali assim, parece que ficou leve meu pé, assim, e começou a formigar. E agora eu não tô sentindo mais nada. Então anda normal agora. 6 anos de libertação hoje. Oh, glória a Deus. E vamos dar para Jesus uma linda salva de palmas. Irmãos, o Deus que faz esses milagres não fará o que for necessário? Claro, se você está sendo tentado pelo demônio, pela fascinação da riqueza, mas eu tenho direito também de ficar rico para quê? Quando você for embora, você vai deixar tudo aqui. A Bíblia diz que aumentando as riquezas, aumenta as preocupações. Então ninguém pode ser rico? Pode, se for o ministério que Deus dá. A gente tem que entender o que Deus tem para nós. Ele quer você no ministério, se você não tem chamada, não venha. Isso aqui é batalha séria. E só aqueles que realmente são chamados por Deus e que estão firmes, ensinados por Ele, é que permanecem firmes. Os outros vão todo mundo escapulindo e saindo, porque é fogo tremendo esse trabalho. Mas Deus há de recompensar você. Se Ele chamou para ser um doutor, não vai porque o doutor está ganhando bem, ou não deixe de ir porque o doutor não está ganhando bem. Não, é porque é meu ministério. Se Ele chamou para você para qualquer parte, obedeça a Deus, porque quando Ele diz para você, levanta-te, na hora da necessidade, você pode falar para Deus também. Daqui a pouco nós vamos ver mais coisas bonitas aqui que Deus tem para nós. Vamos ver mais outra pessoa que foi abençoada, por favor. Por que você estava usando a bengala? Que deu isipé na minha perna, chegou da borbulha, eu perdi a força das pernas. Sem a bengala não andava? Não.
Imita como é que você andava com ela. Põe no chão aí, imita, do jeitinho que era assim. Se não fizesse isso, não andava com ela. Põe ela no ombro de novo agora. Rosivaldo, vai em nome de Jesus, o caminho está aberto para você. E vamos aplaudir a Jesus, né, pessoal? Esse é o Deus que nós temos, Deus poderoso, Senhor, que não tem como fazer diferente. Mas eu tenho uma palavra para dar para você agora. Está lá no livro de Miqueias 7,18. Vamos lá, Miqueias é Novo Testamento, na Bíblia Missionária, na página 1414. Isso, em nome de Jesus. Meus amigos, Miqueias, capítulo 7, versículo 18, diz da seguinte maneira. Ele está orando a Deus e diz: quem, ó Deus, é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e que te esqueces da rebelião do restante da tua herança. Vamos dar uma paradinha para a gente estudar isso aqui. Não há como Deus. O homem não chega aos pés dele. Não tem uma religião que faz coisa parecida. Ao contrário, tem algumas religiões que são bastante determinadas. Não há perdão. Errou, tem que morrer, não sei lá mais o quê. Mas pelo amor de Deus, eu sou seu amigo, me perdoa. Tá bom, mas a maldição de Deus está sobre a sua vida. Que negócio é esse, pessoal? O Senhor Deus perdoa a iniquidade. Quem é semelhante a ti, que perdoas a iniquidade e te esqueces da rebelião do restante da tua herança? Agora a continuação. O Senhor não retém a sua ira para sempre. Se alegre. Deus não vai segurar a ira dele para sempre, porque tem prazer na benignidade. O Senhor Deus tem prazer em fazer o bem, em levantar as pessoas. Se você caiu, se sujou, está prostrado na vida, olha, siga a orientação de Deus, siga o ritual do arrependimento, porque Deus tem prazer em levantar a sua vida. Agora, se não seguir, aí não tem jeito, você mesmo está escrevendo a sua condenação, e depois não poderá dizer nada. Mas espera aí, eu não entendi. Entendeu? Deus está lhe oferecendo hoje o perdão, está lhe oferecendo uma nova vida, Deus está lhe oferecendo a oportunidade de recomeçar e começar recomeçando agora de novo, para você ser aquela pessoa que realmente Ele vai usar, vai fazer de você uma grande bênção. Vamos orar? Pai, que todos entendam esta palavra. Não há como o Senhor, que tem prazer em fazer o bem para todo mundo. O Senhor perdoa, o Senhor esquece, o Senhor levanta os caídos, o Senhor liberta os oprimidos, o Senhor dá uma vida plena, cheia de alegria, cheia de felicidade para todo aquele que te busca. Pois, Pai, agora eu uno a minha fé com a fé dessa pessoa. E onde o diabo está atuando agora, eu paraliso toda a ação do inimigo e eu ordeno o espírito da derrota saia dessa pessoa em nome de Jesus. E você diz amém. Esse é o nosso Deus, pessoal, que está nos convidando para poder recomeçarmos hoje em nome do Senhor Jesus. Vamos cantar o domingo que eu vou para a casa de Deus, aquele clipe do domingo, porque domingo é dia que nós estamos na casa do Senhor. Então vamos cantar agora, eu vou cantarolando, você vai cantarolando, porque domingo, você sabe quando é domingo, né? É dia de ir na casa do Senhor. Vamos aplaudir a Jesus? Com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou.
Santo Deus só quer me abençoar. O meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Com Deus eu vou ficar, vou à igreja exaltar o santo nome do Senhor. Hoje Jesus veio me chamar pra na sua casa adorar com este hino de louvor. Graça e paz em Deus eu vou buscar, sabedoria eu vou ganhar, e por isso aqui estou. Santo Deus só quer me abençoar. O meu pastor vai entregar o que a palavra revelou. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou buscar a tua luz. Domingo eu vou orar, domingo eu vou cantar, domingo eu vou encontrar a ti, Jesus. La 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 la. Jesus. Ô, irmãos, vamos agora para o livro de Números, capítulo 13. Tem aqui dois fatos importantes que eu quero tratar para você. Eu estava falando que um amigo verdadeiro insiste com outro, procura. Mas por que você está fraco na fé? Por que você vai tomar decisão? Não, eu vou agora cuidar da minha vida. Eu vou fazer 40 anos, até 40 eu dei para Deus, depois é para mim, coitadinho. Mas não é desse jeito, é sempre para Deus. Sempre você tem que estar na presença do Senhor. Números capítulo 13, 10, desculpa-me, versículo 29. Está escrito da seguinte maneira: disse então Moisés a Obabe, filho de Reuel, o midianita, sogro de Moisés, ele era cunhado de Moisés. Nós caminhamos para aquele lugar que o Senhor disse: vu-lo darei, vai conosco e te faremos bem, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Então esse rapaz, cunhado de Moisés, estava decidido a não ir mais. E o Moisés podia, tá bom, siga o seu caminho, mas fez um apelo bem gostoso para ele aqui, bem de amigo. Vai conosco e te faremos bem. Acabou, já estava garantida a felicidade dele, porque o Senhor falou bem sobre Israel. Porém, ele lhe disse: não irei. Antes, irei à minha terra e à minha parentela. Não aceite nunca isso como final.
é uma provação que a pessoa tem. Qualquer pessoa que ouvir a palavra de Deus, ele entendeu o caminho de Deus. Depois que ele ouviu, peça a Deus sabedoria para não deixar essa pessoa escapulir. Porque assim como Deus se revelou a ela, o diabo está usando toda a artimanha e pegou o ponto fraco da pessoa. Às vezes o ponto fraco é um pecado. A Bíblia diz que a luz veio ao mundo e os homens amaram mais as trevas do que a luz, porque as suas obras eram más. Às vezes é um interesse financeiro, é um interesse, sei lá, de casamento e por aí afora vai. Mas se Deus tocou no coração, Ele vai fazer essa pessoa muito mais infinitamente feliz do que ela pensa. Porque Deus pode todas as coisas. E o plano de Deus para nós não deve jamais ser contrariado. Porque quando nós éramos uma massa sem forma, informe, o Senhor Deus veio e nos deu esse jeito que nós somos, e Ele teceu cada tecidozinho do nosso corpo, cada molécula da nossa alma, do nosso espírito. Ele sabe exatamente o que nós somos e o que poderemos ter ou não. Se tivermos com Ele, nós vamos ter tudo de bom. Se não tivermos com Ele, vamos ter muita coisa má. Se não tivermos com Ele, alguma coisa ruim pode nos suceder. Com Ele, Ele garante, nenhum mal te sucederá, praga nenhuma chegará à tua tenda. Mas não basta só estar na igreja. A pessoa, por estar na igreja, já caminhou a um grande caminho. Mas se Deus deu a ela o ministério, eu pergunto a você, por que não assumir? Mas missionário, não tem condição, eu sou tímido. Meu irmãozinho, a primeira mensagem que eu dei, não é vergonha falar isso, eu dei de olhos fechados, porque quando todo mundo estava olhando em mim, eu tremi. E depois Deus mudou, me ajudou a falar. E eu já preguei em uma das grandes igrejas do mundo, e várias dessas boas. E não tive mais problema algum. Deus muda, Deus prepara. A mesma coisa na vida empresarial. Ah, missão, mas é muito grande isso para mim, mas se Deus lhe deu, é porque Ele vai estar com você lá, em qualquer setor da sua vida. Então a gente tem que pedir sabedoria a Deus para poder ajudar. O Moisés disse para o cunhado dele aqui, o filho do Reuel, que é o mesmo Jetro, né? Tem hora que fala Jetro, tem Reuel. Porém ele disse, não irei. Antes irei à minha terra e à minha parentela. Estava decidido. E Moisés voltou. E ele disse, ora, não nos deixes, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto. De olho nos servirás. Claro que o olho de Moisés era Deus. Mas Deus estava usando esse rapaz. Era um rapaz que tinha uma percepção maior. E tem gente que é assim. Tem obreiro, me perdoe alguns, se está aqui, se é o seu caso, que eles são meio assim, ó, não vê nada. Tem outros não. Vejam tudo. Eu, na minha mocidade, quando eu fui obreiro, eu perguntei ao pastor, que eu já era também pregador, quando eu me coloquei como missionário Cecílio, eu falei assim, eu posso vir aqui de vez em quando, porque eu tenho os meus compromissos para aprender com o senhor. Não, já está bom, quando você puder, você vem. E quando ele precisava ligar para mim, ele não tinha carro, eu levava ele nas campanhas todas e tudo, nunca pedi uma gasolina, vi que ia pagar, falei, não, esse privilégio o senhor vai me dar, Deus me abençoa lá e tal. E eu perguntei a ele, o que o senhor quer? Ele disse, olha, naquele tempo entrava muito fumante na igreja, o país quase todo fumava, estou te falando aí de quase 50 anos atrás. E havia também cachaceiro e tal. Aí as pessoas chegavam assim lá atrás, pegavam o cigarrinho, chegou a minha hora. Eu chegava, tudo bem? Tudo bem. Como é que é o seu nome? Rafael, Joaquim, sei lá, tá. Tudo bem? Você é de onde? Tal lugar? Ah, é? Como é que você descobriu aqui? Não, eu vi na rádio e gostei, eu quero ver Deus. E vai operar muito. Aí, gava a amizade dele rapidinho assim, eu disse assim, posso te pedir uma coisa aqui? Não pega bem fumar dentro da igreja. Então eu vou embora. Não, eu vou com você. Termina aí, ele... Vem cá. Mas tinha que ser assim, rapaz. E bebo, eu vou acabar com esse culto aqui, que isso aqui não presta. Eu falei, você é forte, mas vem cá. Eu saía para dobrava a esquina, o bebo não estava muito a mais. Eu deixava ele e voltava. Dobrou a esquina e perdeu a direção.
Mas às vezes eu vejo, a pessoa está tossindo, o obreiro não corre com um pouquinho d'água. Fala, meu Deus, eu tenho que parar. A bomba está ligada, de vez em quando eu falo aqui, te liga a bomba, por favor. Será que não tem alguém que pega, não tem um chefe de obreiro que vê isso? Tem que tomar conta, pessoal. O Moisés, com a maior sabedoria aqui, chegou para o homem e disse assim, ora, não nos deixe, porque tu sabes que nós nos alojamos no deserto, de olho nos te verás. E falou mais, e será que, vindo tu conosco, e suceder o bem que o Senhor nos fizer, e sabia que Deus ia fazer, também nós te faremos bem. Olha que coisa bonita, pessoal. Assim partiram do monte do Senhor caminho de 3 dias, e a arca do conselho do Senhor caminhou diante deles, caminho de 3 dias, para lhes buscar lugar de descanso. E a nuvem do Senhor ia sobre eles de dia, quando partiam do arraial. Agora eu falei que ia falar 2 fatos. Olha o outro fato aqui agora. É importante. Era, pois, que, partindo a arca, Moisés dizia, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. Meu irmãozinho, na hora que Deus está movendo, a arca tinha a presença de Deus, movia, e Deus dizia, levanta-te, Senhor. Ele orava, a vida toda ele orou, ele buscou a Deus. O que ele pedia aqui? Que dissipados sejam os inimigos de Deus. Começa a orar desse jeito. Começa a orar para Deus fazer a vontade dele prevalecer na sua vida, na sua família, na igreja, em toda parte, e você vai ver que você estará fazendo uma oração segundo o coração de Deus. Mas quando Deus disse a Abraão, Abraão, levanta-te, percorre a terra e vê a sua largura e o seu comprimento. Deus deu uma ordem a Abraão. Nós não estamos dando a ordem a Deus, mas se nós estamos numa aliança com Deus, nós estamos em igualdade de condições. Assim como Ele não pode operar se eu não me levantar, para que Ele opere, Ele também tem que se levantar, que se preparar para entrar em ação. Deus, nós precisamos, e o Moisés dizia, levanta-te, Deus, levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos. Em outras palavras, se o Senhor se levantar, os teus inimigos serão dissipados, destruídos, e é o que precisa ser feito hoje, e fujam diante de ti os aborrecedores. E versículo 36, e pousando ela dizia, volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Então, quando ela parava, vem agora dar descanso para nós, vem dar para nós a unção, porque a batalha vai continuar. Não é errado pedir a Deus para se levantar, para entrar no combate. E nesse entrar no combate, o nosso Deus é sentimental. Peça a Ele para lhe dar, sim, uma sabedoria para orar, porque muitas vezes o que nós falamos alegra o coração dele. Quando o centurião romano foi pedir a Jesus pelo seu servo que estava miseravelmente endemoniado, e que estava paralítico e miseravelmente endemoniado e completamente perturbado, Jesus disse, eu vou curá-lo. O centurião sentiu a unção de Deus, Senhor, não faça isso. Ué, por quê? Porque eu não sou digno que o Senhor entre debaixo do meu telhado. Mas, Senhor, dize uma só palavra e o meu criado será curado. Jesus se alegrou. Olha, pessoal, eu não vi em Israel nenhuma fé como essa. Esse estrangeiro aqui entendeu o que você não está entendendo. E Jesus ficou surpreso e alegre. E disse, olha, tem muita gente boa, ficando para trás, e prostitutas, e ladrões, pecadores, estão precedendo essas pessoas no reino de Deus. Estão entrando na frente. Por quê? Porque estão pegando a revelação de Deus. Moisés pegou. Deus opera naquilo que Ele fala para você, naquilo que Ele revela para você. Quando Moisés orou, levanta-te, Senhor, e faz mais o que, Senhor Deus? E dissipa os teus inimigos, dissipa os teus inimigos, e faz com que eles fujam os aborrecedores fujam diante de ti. Ele estava pegando algo que Deus falou com ele. Quando eu me levanto para a batalha, os meus inimigos são todos dissipados. Os que me aborrecem, fogem diante de mim. Então Deus, é agora, levanta-te.
Pega essas coisas que Deus fala no seu coração e não fica orando assim sem sabedoria. Ele diz: filho meu, se o teu coração for sábio, alegrar-se é o meu. Diga: Deus, eu quero o Senhor na batalha, eu quero o Senhor operando, eu quero ver aquilo que Ele falou com você. E na hora que você fala, você fica, o próprio Deus fica surpreso. Ele não esqueceu daquilo que eu falei com ele. O capitão entendeu. Espera aí, esse homem não está fazendo a obra à toa. Ele é igual a mim. Ele tem alguém superior a ele. Porque ele manda o paralítico se levantar, levanta. Manda o cego chegar, enxerga. Manda fazer, faz. Eu também sou um homem sob autoridade. Mas tem autoridade. Eu digo ao soldado: faz isso. Ele vai lá e faz. Prende aquele lá, prende. Acaba com aquela bagunça, ele acaba. Ao meu servo: vem cá, faz isso aqui, ele faz. E vai para lá, ele vai. Se ele também está fazendo isso tudo, é porque ele está com autoridade sobre ele. E ao mesmo tempo que ele tem autoridade sobre os outros, ele submete alguém. Então, esse alguém deu a ele poder, porque eu estou aqui não porque eu quis. O César, o imperador romano, me colocou aqui. Eu sou fiel a César. Não adianta fazer uma bagunça que eu vou lá e acabo com a bagunça. Enquanto o César for imperador, ele pode confiar em mim, enquanto tiver vida, que eu faça a vontade dele. Esse homem está fazendo isso porque o comandante geral do universo deu a ele poder. Então o senhor não precisa ir na minha casa, eu não sou digno. O senhor é uma autoridade muito maior do que eu. Mas falou tanta coisa naquela declaração dele ali, Jesus ficou surpreso. Mas diz só uma palavra, porque se eu falar ao soldado: vai, ele vai, vem, ele vem. A mesma coisa acontece contigo. Aqui Moisés mostrou para nós que conhecia, estava respondendo a Deus o que Deus falou com ele. Levanta-te, Senhor, e dissipados sejam os teus inimigos, e fujam diante de ti os aborrecedores. E quando a arca pousava: volta, Senhor, para os muitos milhares de Israel. Vem agora nos confortar. Ele entendeu que Deus não dorme, Deus não descansa, Deus está em ação 24 horas por dia, que para Deus não há problema que não se resolve. E os muitos milhares de Israel precisam da tua presença, de descansar, de se refrigerar, de serem curados dos seus problemas, para que nós possamos avançar. A igreja tem que orar como um todo. Nós estamos agora na construção do templo e nós temos que crer que Deus vai nos dar a vitória ali, em nome de Jesus. E vai dar. Deixa eu orar com você agora. Pai, em nome de Jesus, eu venho a Ti nesse momento, pedir por todo esse povo que está orando, que está fazendo a Tua vontade, que está agora, Deus, clamando a Ti, precisando da Tua ajuda, e que aprendeu 2 fatos nesse texto que eu acabei de ler. Primeiro, do Obabe, que ia desistir, mas permaneceu e foi recompensado. Segundo, ó Deus, essa sabedoria que o Senhor deu a Moisés. Pai, dê para nós a sabedoria também, porque dela nós precisamos. Em nome de Jesus. E amém. Amém, irmãos? Deixa eu mostrar para você como é que andou a construção essa semana lá no nosso templo lá. Roda para mim aí, por favor, aquele históricozinho, rapidinho, está começando, tem coisa boa aí, por favor. Mais uma semana passa e as obras do Templo das Nações não param. Conheça hoje as novas etapas desta grande construção. A fase inicial ocorre no subsolo, a base das estruturas. O primeiro passo é a construção da parede diafragma, uma estrutura de concreto armado que serve para a contenção do subsolo. Ela será feita ao redor de todo o terreno. Para isso, é preciso fazer uma mureta guia, que será a referência para a escavação e execução da parede. Ela tem um processo convencional, com forma, ferragem e concreto. Outro destaque da obra fica por conta da clamshell, uma ferramenta de corte usada para escavar o solo, fazendo trincheiras que depois serão concretadas. O solo retirado é compensado com a adição de um líquido chamado polímero, uma solução viscosa que forma uma espécie de membrana, contendo a terra para que ela não ceda. O polímero também é biodegradável, com isso não polui o solo. Concluída a escavação, é feito um controle de qualidade para ver se está tudo aprovado. Se estiver certo, a ferragem é colocada.
A concretagem vem depois, preenchendo toda a estrutura subterrânea. Estas são as últimas novidades da semana. Glória a Deus, pois até aqui nos ajudou o Senhor. E vai continuar ajudando, pessoal. A coisa começa desse jeito, mas daqui a pouquinho vai ter dia de ter 1.500 homens trabalhando lá. E olha, eu estou esperando que Deus vai prosperar você para você ajudar, hein? Porque a coisa é brava. Só de aço nós compramos de início 900 mil toneladas. Coisa brava. Só Jesus pode fazer isso. Se você sentir no coração de depositar para a construção uma oferta de amor, e tem gente que sente, anota a conta aí, põe essa conta bem grande para todo mundo ver aí. No Bradesco, a agência é 3378-2, pode ser até aquela doação que a mão direita da esquerda não toma conhecimento, não? E a conta é 153296-0. Anota 153296-0. Você imagina que esses homens não estão ali à toa, eles têm famílias para criar, o produto que vai fazer a tipo da película não é à toa, a máquina não trabalha no vento, tudo isso aí é um custo, mas Deus vai nos dar vitória. Mas depois, quando tiver tudo pronto ali, você vai louvar a Deus com a gente ali. Eu estou pedindo a Deus para todo mundo ele segurar com vida aí. Jesus, deixa as funerárias falir por 4 anos aí. Para a gente poder ver a inauguração em nome de Jesus. Como o Simeão estava velhinho, agora, Senhor, despede o teu servo. Já estou demais aqui. Vamos à novela da vida real, por favor. Quando eu casei com a minha esposa, a gente construiu num terreno que não era nosso, era dos meus tios. Morando com várias outras pessoas no mesmo terreno, acaba sendo conturbado, né? Começou atritos, né? Como sempre existem, a gente teve que se obrigar a sair de lá. Saímos dessa casa, fomos para a casa da minha sogra. E quando nós fomos para a casa da nossa sogra, aí quando nós pensamos que ia aliviar, piorou, né? Perdemos liberdade, perdemos nossa vida, né, com familiar, entre filhos, né? Eu vivia triste, vivia chorando, porque eu queria uma casa que fosse minha. Então a gente não tinha nada. Então a gente começou vindo na igreja. O Jefferson e a Daniele, quando eles chegaram aqui na igreja, eles chegaram, de fato, com a vida bem fracassada. Eles dependiam até do leite que o governo dava. Ela ia até esse sistema onde ela conseguia o leite para as crianças e ele, no emprego, que ele trabalhava muito e ganhava pouco. A gente não tinha tempo de estar na igreja e eu sempre orei a Deus. Falei, Deus, eu quero que meu esposo tenha um trabalho que a gente possa estar sempre na igreja. E quando eu ouvi o missionário falando do patrocinador, já tinha a nossa TV em casa, eu coloquei o nome dele para patrocinar, para Deus abrir uma porta que a gente possa estar mais na igreja. A partir daí foi tudo muito rápido. E aquele dia, daí em diante, minha vida mudou. Tinham olheiros na empresa lá e me enxergaram lá e me ligaram, de uma outra empresa, de engenharia também. E daí ele me falou assim, tem uma proposta para você, né, para você vir trabalhar comigo. E daí eu falei assim, que proposta seria, né? Eu fui numa intenção, se eu ia lá pedir um valor X, né, eles me falaram um X, Y, Z. Nessa empresa que eu tô hoje, eu não sou mais como encarregado, eu sou supervisor, né, supervisor geral da empresa. E quando ele começou a trabalhar de supervisor, a gente começou a poder estar mais nos cultos. Hoje, na verdade, eu faço meu horário, né? Eu tenho total acesso na empresa, né? E, consequentemente, depois que a gente teve essa melhora, né, na minha carga, no meu trabalho, a gente teve a opção de conseguir construir, de comprar um bom carro. Temos uma casa boa hoje. Hoje as minhas filhas têm um quarto, hoje eu tenho uma sala separada, hoje eu tenho uma cozinha separada. Então, foi o que eu pedi para Deus, foi o que Ele me deu, exatamente o que eu pedi. A prosperidade chega, mas o casal vacila e acaba abrindo brechas para que o inimigo trabalhe. Esse voto ele fez, mas ele não estava cumprindo. E o que aconteceu? Aconteceu que ele ficou doente. É que, na verdade, me deu um ataque cardíaco. O médico queria até fazer cirurgia já nele. E eu fui visitá-lo no hospital. Fiz uma oração, determinamos. E ali ele falou, pastor, eu vou sair daqui e eu vou fazer a obra de Deus. E mais uma vez Deus colocou a mão sobre a vida dele e ele saiu. Hoje é um casal muito próximo, um casal muito abençoado. E mais ainda, fazem a obra de Deus.
Nós dois somos obreiros, né? Nossa vida é pregar, nossa vida é falar de Jesus. Todos os dias a gente está na igreja, na segunda-feira, né, pela manhã, eu estou aqui às 9, às 2, meu esposo faz a reunião das 7h30. Na terça-feira a gente abriu uma comunidade também, aqui na Fazenda Rio Grande, no Jardim Veneza, que a gente está lá às 7 horas da noite. Na quarta-feira a gente está aqui, na quinta-feira a gente está em Mandirituba, na sexta-feira a gente está aqui, no sábado a gente está no Veneza, no domingo de manhã a gente está em Mandirituba e no domingo à tarde a gente está aqui. Então, foi o que a gente pediu, foi o que eu pedi, né? Eu determinei. Em 2 anos a minha vida totalmente mudou. Podemos dizer assim que estão vivendo aquilo que a palavra de Deus fala. Prosperidade é um dom de Deus. Que beleza, hein, pessoal? Olha que exemplo, hein? Estavam pegando leite para quem não tem condições e não tinham, mas resolveram pôr a nossa TV. E aquela ali aumentou a fé deles. Aí Deus chamou para ser patrocinador. Não discutiram, colocaram. Mas só que quando começaram a prosperar, começaram a relaxar com muita gente. Deus, adeus para ti, não faça isso. Deus, eu quero mais de ti. A arca está, levanta-te, Senhor. Voltou, volta-te, Senhor. O teu povo precisa do Senhor. Essa andada com Cristo tem que ser contínua, diária e sempre crescente. E aí Deus vai abençoar. Você que era um patrocinador e parou, por que você parou? Nós estamos com compromisso. Agora, nessa quarta-feira, é o dia de pagar a televisão. O dinheiro tem que estar lá na conta. Vai ao banco e deposita pela internet, faça a transferência, porque quando chegar ali quase 4 da tarde, a gente vai consultar o saldo. E o gerente vai dizer, já tem, então pode pagar todo esse compromisso. E nós não vamos furar. Se mês você não fez ainda, vá lá e faz. E se eu não tenho missionário, os irmãos que estão aqui agora, que vão levar a inscrição para quem ainda não é patrocinador. Missionário, eu quero ser um patrocinador. Você se inscreva, preencha aqui agora, Deus já me chamou, destaca, dá esse pobreiro que vai passar para mim, porque eu vou orar por você nessa quarta-feira, clamando a Deus às 24 horas, e o que ficar na sua mão para o banco depositar. Mas eu já sou e eu perdi o boleto, então anota aí a conta, porque você não pode perder a oportunidade de ser fiel até a morte e dar-te a coroa da vida. Você vai ao Bradesco, qualquer agência, e diga para o gerente, eu quero fazer um depósito para a agência 3378-2, na conta 29315-6. Vamos repetir? Bradesco, a agência nossa é 3378-2 e a nossa conta é 29315-6. Se for Banco do Brasil, a agência é 0101-5, 0101-5 é a conta 62120-X, 62120-X. E creio que Deus vai nos ajudar em nome de Jesus. Nós estamos na luta e vamos vencer para a glória de Deus. Você que está em casa, eu quero ser um patrocinador, eu queria anotar melhor a conta, não deu para pegar. Vai ficar um pouquinho aí, como eu digo sempre, que na tela, na barriga do missionário aí. Mas você pode telefonar para se inscrever para o Rio ou São Paulo. Rio 2141-3510. 0 prestadora 21. 2141-3510. São Paulo 3352 5870. 3352 5870. 0 prestadora 11. Ou então 31 em São Paulo 81 3181 9022. 3181 9022. E vamos à primeira pergunta, por favor. Missionário, como alcançar a altura espiritual de Cristo? É obedecendo a palavra de Deus. Você tem que chegar ao ponto de receber a sabedoria e o entendimento divino. Aí você vai crescendo, mas tem que fazer. Se você ficar só quer receber, a quem tem mais se lhe dará. O que não tem, até que pensa que tem, será tirado. O que tem juízo na cabeça, que vai e aplica o que Deus deu, Deus dá mais. Segunda pergunta. Missionário, qual é os direitos dos oprimidos?
de serem libertos, porque Jesus já pagou a nossa libertação. Não tem uma pessoa que esteja oprimida por depressão, por chateação, por finanças, por qualquer doença, enfermidade que não tenha direito. E lá em Lucas capítulo 4, versículo 18, Jesus disse: o Espírito do Senhor Deus está sobre mim, pelo que me ungiu para evangelizar os pobres, curar os quebrantados de coração, dar vista aos cegos, apregoar a liberdade aos cativos e pôr em liberdade os oprimidos. Isso é para Deus. E anunciar o ano aceitável do Senhor. Esse foi o decreto de Nazaré que continua vigorando. Dona Eliana, qual o decreto do mês de outubro do filme? Que filme é esse? Missionário, nós já estamos apresentando o lançamento, é com muita alegria, todo dia 1º de cada mês, um lançamento de filmes aqui no Shopping do Povo para abençoar as famílias. E agora o título já diz tudo, Marcado pela Promessa. Esse filme vai trazer a história de José nos dias de hoje para as pessoas fazerem aquele cinema em casa, evangelizar amigos e parentes. Dona Eliana, deve ter muita gente que é igual José. José estava marcado para ser bem sucedido, os irmãos invejaram, quiseram matá-lo, venderam como escravo. Ele foi depois colocado na cadeia no Egito, saiu de lá para ser primeiro-ministro do Egito. A pessoa que tem a chamada de Deus, se mantiver firme, vai acontecer o que com ela, Dona Eliana? Vai ser como José, vai ser abençoado por Deus. Depois a senhora mostra os livros também para as pessoas aí, os CDs, o shopping está aqui do lado, e Madureira, no Rio, é do lado da igreja, tem tudo, lá no shopping tem tudo, em Campos, na entrada da igreja, qualquer lugar você acessa o shopping do Povo de Deus, pelo telefone 0 prestadora 21 2141 5100. Você acessa também pelo site Povo, letra S, mais povo junto, quer dizer, spovo.com.br, e vamos agora abrir o coração. Missionário, preciso de ajuda urgentemente. Há 6 anos moro com uma moça. Não somos casados nem no civil, nem na igreja. Ela diz que não quer casar porque já se sente casada, o que me deixa muito aborrecido. Outra coisa que me incomoda é que há uns 2 anos eu queria ter um filho e ela não queria. E hoje ela diz que quer, mas eu já não tenho certeza disso. Sei que estamos em pecado e por isso nada pode dar certo em nossas vidas. Por favor, missionário, eu já orei ao Senhor, já busquei na palavra, mas não consigo entender os planos de Deus para a minha vida. Preciso de ajuda para saber o que fazer daqui para frente. Peço seus conselhos. Que você não entende o plano de Deus é claro, senão você não estaria morando com ela. Você era de Deus e foi para essa aí. E quando ela quis casar, você não quis. Agora que quer filho, você não quis. Está tudo rolado aí. Sabe o que você tem que fazer? É buscar Deus realmente, meu irmão. É pedir a Deus para se levantar dentro de você, para iluminar o seu coração, para resolver a situação. Senhor, tudo que é da carne, meta um X, do demônio, meta um X, e aquilo que é do Senhor, abençoa. Começa a orar assim, você vê como é que a sua vida muda completamente. Todo mundo aí que está em tentação, começa a orar desse jeito. Fala, Senhor Deus, mas tem que crer. O que for do demônio, só meto um X aqui. Da carne, só meto X. Destrua, não quero isso na minha vida. Me muda o coração. O que é do Senhor, me revela, abre a minha vida e você vai ver o que Deus vai fazer com você. Vai fazer muita coisa. E quem está pensando em fazer coisa errada aí, pensa 2 vezes, pessoal. A Bíblia diz que qualquer pecado que a pessoa faz é fora do corpo, mas aquele que entra em qualquer nível de prostituição, de coisa errada, peca contra o seu próprio corpo, que é templo do Espírito Santo. Então pega essa palavra que Paulo falou bem claro, todo pecado é fora do corpo, mas o que faz coisa errada, ele peca contra o próprio corpo, que é templo do Espírito Santo, e não é bom. Agora, se você buscar Deus, você pode estar com a vida mais enrolada, que não tem jeito. Busque, você vai ver o que Deus vai dar para você. Vai dar muita coisa em nome de Jesus. Por falar em dar muita coisa, vamos ao Momento Nossa TV, por favor. Eu adquiri a Nossa TV logo também no começo, que estava com o missionário no senhor, e eu já peguei a Nossa TV. Ajudou a evangelizar a minha família. A minha casa era pessoas que brigavam muito, bebia muito. Tem uma filha minha, que o nome dela é Sueli, era muito briguenta, era muito nervosa. Até comigo mesmo a gente brigava muito. Eu não podia falar nada para ela, que ela já quebrava o pau. Agora
ela dá uma benção. É obediente, calma, sossegada, não tem mais aquela agitação que ela tinha antigamente. Hoje, graças a Deus, por causa da nossa TV, então não tem mais negócio de bebida lá em casa. As pessoas se dão muito bem, os irmãos se dão muito bem. Não tem mais briga, não tem mais contenda em casa, nada. A nossa TV é uma igreja na minha casa. Uniu muito a minha família. Tem muita gente simples que está agindo melhor do que muita gente que se diz sábia. Você põe essa nossa TV na sua casa, os canais de televisão, você vai ver em qualquer lugar. Esses são os melhores do mundo, nós os temos. Os que não temos são aqueles que falam, ensinam coisa que não presta e nunca vai existir aqui. Agora, nós temos 10 canais evangélicos. Isso aqui vai fazer a mudança na sua vida. Me dá 3 meses de nossa TV na sua casa para dizer, missionário, está mudando. Ela era, só faltava quebrar o pau, como diz, era briga aqui, briga lá, e Deus mudou a vida deles. Meu irmão, vai mudar a sua vida também, da sua família. Nós estamos ainda para lançar os pacotes, que tem agora os canais de HD, e que nós estamos fazendo os testes já, para ficar tudo direitinho, e ainda estamos mantendo o preço antigo. O concorrente que chega perto cobra 3 vezes mais do que a gente. Tem um cobra 4, outro 5. Preencha aqui agora em nome do Senhor Jesus, e não tem os canais evangélicos. Destaca, é pré-inscrição. E nós vamos telefonar para você nos próximos dias e horas, para poder conversar com você, e depois, acertando, vamos mandar instalar na sua casa. De qualquer lugar, telefone para nós. No Rio, o telefone é 3265-5000. 3265-5000. São Paulo é 2126-5888. 2126-5888. Ou então 3181-7027. Vamos ficar de pé para nós orarmos agora, pessoal. 3181-7027. E o site é nossatv.tv.br. nossatv.tv.br. Curva a cabeça e feche os olhos. Pai, esse culto nos ensinou muitas coisas, além da presença do Senhor que esteve aqui. E essas pessoas estão de pé agora para te agradecer, para louvar o teu nome, para tomar posse da bênção. E eu uno a minha fé com a fé de cada pessoa. Oh, meu Deus, aquela que está em casa agora, estende a tua mão e abençoa, lá no hospital, em qualquer lugar. Eu mando que todo mal saia dela, em nome de Jesus Cristo. Joey Vasconcelos lança o seu mais novo CD, Passos de Fé. Tua graça, sim, me basta. 13 canções com muito louvor e adoração. CD Passos de Fé, de Joey Vasconcelos. Porque andar com Deus é sempre maravilhoso. Um lançamento Graça Music. Experimente uma história de amor incondicional. Essa é uma história da Bíblia sobre um homem chamado Oséias. Eu não entendo por que se casou com ela. Foi o Senhor quem ordenou. Disse que não podia ser dominada. Amor incondicional. Muito louvor e adoração para edificar a sua vida. Um projeto abençoado com letras de R.R. Soares. Minhas canções na voz de Sandrinha. Posso fazer, Senhor.